Olá, meus amigos do Atos Podcast, sejam bem-vindos a mais um episódio. Pedro, peso pesado. Não sai, você está no canal certo. É isso aí, gente. Hoje a gente está trazendo aqui essa galera Lord Metal. Cara, bem-vindos. Obrigado, viu? Obrigado por terem aceito o convite. O povo pediu, cara. Lá na época do Hallelujah a gente abriu uma caixinha. Quem é que vocês querem ver no Atos? Lord Metal. Todo mundo pedindo. Aí marcaram vocês lá e tal. Aí a gente começou a negociar. Foi um processo longo, porque a agenda cheia. E aí, cara, trazer os caras pra cá foi brincadeira não, viu? Mas um aí... grande amigo que fala muito do Lord Metal. É o Samuca do Cavaco, que eu chamo de Samuca do Cavaco, né? Samuel lá do canal, lá do estúdio do Jônio. Lá. Aí, ó. Agora baixista, né? É, o Samuel é o baixista. Pequenininho, que tem 2 metros de altura. Sei quem é. Pronto, aí ele falava muito de vocês. Ele falava muito. Certo. Ele, cara, leva lá os caras, é massa e tal. Mas aqui estamos começando esse episódio com um cafezinho. Mas era pra tu tomar na xícara do cheirinho bom. Vocês entendem, Cheirinho bom. É aqui... tão bom que a xícara é pequena demais. Cheirinho bom. Lord Metal, vocês têm que ir lá. Xerimbão do Lago Jacareí, tá certo? Show de bola. Existem outras xerimbão, mas né, não é Pedro? tão bom assim, não. A do Lago Jacareí que é bom. Bom mesmo é a do Lago Jacareí. Beleza? César, obrigado aí pela parceria, né? O xerimbão aqui fornecendo o nosso café para os nossos convidados. Hoje os nossos convidados não estavam a fim de café, mas eu e o Pedro estamos aqui fazendo merchan. Que gosta de café, né? Galera, obrigado. Então já deixa o like aí. Né? Compartilha também com todo mundo aí que segue o Lord Metal. Se você não conhece ainda, é a sua oportunidade de conhecer essa galera aqui que faz um trabalho muito bacana e com um som diferente para mostrar toda a beleza da nossa igreja católica, que tem público e gosto para todos os católicos, não é isso, Pedro? Exatamente. Então, nada como um bom metal, né? Metal é bom demais. Bom metal com bom café. Mas se for católico, que eu conheci há pouco tempo, aí que é bom mesmo. Bom mesmo, vamos lá. Estamos aqui com o Gil, o Matheus e o Felipe. Pronto. Ainda bem que o Neto é o responsável por isso, porque ele não lembrava mal o nome de nenhum. Vamos começar aqui. Quem pode falar um pouquinho sobre a história? A história, como começou e tal. Vamos os mais velhos primeiro, né? Pois é. Puxa aí, Gil. Encostar aqui, né? Vai lá. Então, a banda surgiu em 2005 com o propósito de levar Deus através desse estilo que tocou, né, no meu coração e os jovens na época, né? Até porque a gente era um pouco mais jovem e nessa questão a gente era muito preso mesmo ao rock and roll secular, né? E Deus naquele momento ele pedia muito a gente que a gente utilizasse desses dons que ele implantou na gente para que a gente pudesse utilizar dentro da igreja, né? Então a gente já estava cansado de estar ali no mundão e nessa questão Deus pedia urgentemente com que a gente pudesse, né, levar. Por mais da juventude, né, de jovens como éramos, mas Deus já pedia isso pra gente e eu sentia muito isso, né. Gil, você tá desde a primeira formação? Sim, lá no início. Lá desde o início, já levei tanta porrada, né? Imagina, você vai contar muita história aí. O Matheus também desde o início? Não, na verdade a banda já tem 18 anos, né? Ele fundou a Lord Metal. Eu sou o mais novo, na verdade, dentro da Lord Metal. É um mascotezinho, né? É, só tenho 24 anos, né? É o mais novo da banda, né? Falou dos 24 anos, eu fiquei até ofendido agora, com meus 40. E o Felipe tá há quanto tempo aí na banda, Felipe? 8 anos na banda. Show. Então, Gil, quer dizer que você é o tiozão, é da galera? É, inclusive esses caras em toda missão aí bagunçando direto comigo por conta de ser o mais velho, né? Experiente, né? Vamos dizer assim, né? Exatamente. E exatamente isso aí mesmo, a experiência, né? Que isso é muito bom, porque né, Deus mostra pra gente através da juventude na alegria de ser, né? Mas a maturidade vem ensinando quanto mais, né, o amor. E o amor é muito importante nessa caminhada. Sem dúvida. Gil, aí você era assim um jovem que gostava muito do metal. Isso, e secular, né? Ela sempre tava ali, Dragão do Mar, esses locais ali curtindo. Curtindo essa galera. Graças a Deus nunca precisei tomar algo do tipo em relação a drogas.
Mas, assim, sempre... Curtiu o som, né? Isso. Curtiu o som. Sempre tava ali no meio da galera ali, curtindo o secular, né? O rock mundano, né? Mas você já tinha uma vida dentro da igreja? Sempre tive, foi né? criado dentro da igreja? Sempre os meus pais me deram a educação cristã, no caso católico, né? E só que nessa questão, como por ser jovem, né, adolescente, buscando coisas no mundo, né, onde hoje eu, graças a Deus, posso falar, né, que foi bom também, porque hoje eu tenho a certeza que aqui dali foi só um momento para que eu pudesse, né, ter a certeza que hoje eu não preciso mais estar no mundo, né? Show. Então é muito bom poder, Deus nos dá essa liberdade, né, para escolher. Eu sei que por muitas das vezes alguns jovens, né, caem infelizmente, né, em lados errados, né? Lados errados, mas graças a Deus, Deus me deu esse momento, né, esse momento da minha vida para que eu pudesse hoje ter esse crescimento. Hoje você tem família? Tenho, sou pai, graças a Deus. Tenho uma filha de 5 anos, a Maria Lívia. Maria Lívia, que nome lindo. Eu tenho uma irmã chamada Lívia. Pois é, inclusive o nome Maria, né, é exatamente uma homenagem à Nossa Senhora, né? E eu mandar um abração e um beijão para ela, né, Maria Lívia. E também para Lara, né, minha esposa, que também participa. Ainda bem que tu mandou também para senão, né, já sabe, né? Ia dormir no sofá hoje. Então é muito bom poder estar fazendo esse trabalho junto com os meus irmãos, né? Até porque Legal. É prazeroso servir a Deus, levar Deus às comunidades, né, e às pessoas. Então como é que foi ali o início de tudo da Lord Metal? O início, eu, né, junto aos irmãos da época, a gente participava do Crisma, né? Então assim, a gente Só tem você da primeira formação? Foi o único que sobrou. Né? É o dinossauro. Né? Mas que bom, porque dá todo um referencial, né? Pois é. Já vivi tanta coisa, né? Mas eu lembro que a gente era bem garotão, adolescente, né? E a gente era banda base da época do Crisma. E naquela época... Na paróquia? São João do Tauap, São João Batista, né? Na época o Padre Cabral, hoje é o Padre Abimael. Mandar até um abraço para ele também, que tanto nos apoia, né? Então assim, a gente sempre estava lá no Crisma no sábado, servindo, né? E depois tinha a Santa Missa também, que a gente ia lá servir. E nessa questão, como eu falei, a gente tinha aquela coisa dentro, né, de o rock and roll, mas o rock and roll no mundão já estava cansado, a gente queria fazer ali para Deus, né? E logo de cara Deus mandou uma música pra gente chamada Verdadeiro Amor, que é uma das canções do primeiro CD, isso. Porque o pensamento sempre foi esse, porque tipo, Deus mandou, né, aquela coisa forte no coração. E tinha que, como pulsava, e tinha que ser colocado para fora em relação, né, à arte, né, daquilo que eu sempre amei. Meu pai e minha mãe sempre me deram essa educação, né, cristã, mas também me deram essa educação também musical. Então, querendo ou não, aqui dali Deus juntava, né, e fazia com que as coisas pudessem ser colocadas para fora através da arte e do amor, né? Então, Deus logo mandou uma canção e eu tinha total certeza que aqui dali não era brincadeira. Mas muitos pensavam que era uma brincadeira, né? Até porque era adolescente, né? Sim. Mas logo de cara era fato, assim, né, contando a história. A ideia sempre foi querer levar Deus às grandes massas, inclusive até o Aleluia mesmo, na época era uma coisa de, a gente vai chegar lá. Tava iniciando, né? Isso, no início mesmo. Isso. Até algo bem utópico, né? Assim, tipo, um mistério estava começando, né? Uma banda e de repente chegar ao Aleluia, né? Exatamente. Na época eu lembro, Neto e Pedro, que os caras, né, as pessoas falavam, isso é impossível. Isso é coisa de doido, isso daí, né? Até familiares também falavam isso, né? Mas agora, tinha alguma referência de metal já católico ou não? Ou vocês foram os pioneiros, assim? Não, na época tinha sim, tinha agora me bateu um branco, né? Tinha Cerimônia. Cerimônia, no caso, Oficina G3 é metal também? Sim, Oficina G3, né? Já existia, né? Mas Oficina G3, no caso, é evangélico, né? Mas para nossa casa católica, realmente Cerimônia, né? Foi uma grande escola pra gente, né? Então, Yahvé existia também? Yahvé existia, mas era mais uma cerimônia mesmo, né? Até porque o próprio Danilo, que é o baterista, né? Até mandar um abraço para ele também. Ele gravou, né, uma participação no nosso segundo CD. Então sempre foi referência pra gente, cerimônia, né?
Então, nessa questão, é a banda que exatamente deu uma aula pra gente mesmo de o que é o rock and roll com a parte de evangelização. Aí vocês se juntaram, pô, vamos fazer aqui um som metal para Deus. Isso, eu lembro que era um domingo, assim, a gente estava no sábado, né, tinha a parte lá da catequese, né, do Cris, aquela coisa toda, e a gente estava com uma sede grande, né, e graças a Deus conseguimos formar ali os músicos, todos não eram roqueiros, mas estavam ali, né? Uhum. E nessa questão, com essa canção que eu falei, as ideias, inclusive, né, além da letra, Deus mandou todos os arranjos de uma vez. Então, nesse domingo que a gente se reuniu, a gente já fez logo a primeira canção. E aí a gente sabia que ali o negócio ia andar, né? Então, eu tinha total certeza que aquilo ali não era só uma brincadeira musical. Pelo menos eu sempre tive isso, né? Muitos, como eu falei, né, sempre falaram, é doido, coisa de jovem, isso aí, coisa passageira. Mas de lá pra cá, nunca levei, né, na brincadeira, sempre foi a sério. E assim, mas o pessoal falava, é coisa de doido e tudo. Sim. Mas por ser metal ou por vocês sonharem muito alto? As duas coisas. As duas coisas. Isso, porque a priori, querendo ou não, o rock, né, dentro da igreja sempre teve o preconceito, né? Ainda existe, mas menos hoje, graças a Deus. Né, pela renovação carismática, abrir mais isso, né? Até o próprio Rosa de Saron também, que é uma banda que veio lutando, né, e abrindo, né? Até no próprio Hallelujah falando sobre isso, né? Foi uma banda que abriu muito e as bandas de rock hoje vêm, né, graças a Deus, participando. Então, querendo ou não, tinha esse preconceito, mas também essa vontade de querer voar alto, né? Até porque eu sempre pensei, poxa, Deus dá a oportunidade, dá o dom para você, então você não pode brincar de ser de Deus, né? Você precisa entender que Deus implanta algo em você e você precisa doar-se, né? Fazer com que aquilo dali possa sempre crescer, né? Então a ideia sempre foi essa. Por mais que eu era bem jovem na época, mas a ideia sempre foi essa, assim, de levar Deus às grandes massas. E graças a Deus, assim, a gente vem provando muito do amor de Deus, assim, nessas graças, de poder, né, viajar pelo Brasil e levar, né, esse amor que tanto a gente gosta de pregar. Maravilha. Matheus, para você, como é que foi? Você já era de dentro da igreja? Ou como é que foi? Assim, desde cedo, né, eu sempre fui da igreja. Uhum. Escolhe um aí, escolhe um. Pode ser aqui, captação melhor esse aqui, né? Então, desde cedo eu sempre fui da igreja, né? Sempre, no meu testemunho, eu sempre busquei, né, trilhar os caminhos, né, da santidade, né, tá dentro. Mas a maneira como, assim, eu realmente comecei até na música católica foi começando cantando nas missas, né? Sim. Eu me lembro que era coroinha, comecei a cantar ali com os coroinhas, né? E ali fui buscando, né, evoluir. Lá na paróquia São João Tauap? Não, na verdade, assim, a banda começa na paróquia São João Tauap, mas hoje em dia tem membros de todos os lugares, espalhados, né? Isso. Eu sou da paróquia Nossa Senhora das Graças. Né? Certo. Lá no Pirambu. Isso, até do Frei Ricardo Regis, isso, né? Isso, veio aqui, veio com aqui, a gente, né? Já, do Frei Nilton. É. Então, comecei lá, né? Desde cedo, desde pequeno, como coroinha, e depois fui pro Ministério de Música. E ali eu acho que foi uma escola, né? O Ministério de Música foi uma preparação muito boa, né? Para chegar aqui na Lord Metal já tendo, assim, uma vivência, né, importante de igreja. Toquei também lá nas missas de quinta-feira, né, com o Padre Antônio Furtado. Sim, legal. Lá no Shalom da Mas Paz. tu toca algum instrumento também? Toco piano. Toco piano, violão. Legal. E, inclusive, vocês tocaram, né, também. Isso. A banda Lord Metal foi durante praticamente 2 anos, né? Banda base do Padre Antônio Furtado. Olha né? aí, que legal. Onde a gente venceu o Hallelujah em 2014, ele viu ali, ó, vocês vão ter que ser minha banda agora também. Aí a gente não teve como dar não, né, pro padre. Mas vocês tocavam na missa com ele? Isso, a gente abdicou, né, às quintas-feiras, porque a banda serve geralmente segunda a segunda, onde nos chamarem a gente tá lá, né? Mas o padre pediu compromisso, né? Ó, vocês precisam me dar às quintas-feiras. Então, na época, a gente abdicou da missão em relação a estar nas comunidades e todas as quintas estávamos, né, lá no Shalom da Paz, na missa lá, né, de cura e libertação. E o interessante é que quando
assim que a banda deixou, né? Foi quando eu entrei lá. Então, assim, eu nem conheci eles por lá. Sim. Podia ter acontecido isso, né? Mas, assim, é interessante, sabe como as coisas acontecem? Porque eu lembro quando eu tinha 18 anos, né? Eu ver eles lá no palco principal do Hallelujah e achar legal, né, a proposta, apesar de eu não gostar na época, né, do rock. E como é que foi isso, rapaz? Explica aí. Eu tava doido pra perguntar, agora que mudança foi essa aí? Porque assim, eu sempre fui apaixonado por música católica, né? Por música litúrgica, né? Pelos artistas católicos, porque eu sempre achei, eu acho que a música, né? Eu costumo até repetir essa palavra, né? A música é uma arte que toca a alma da pessoa. Sem dúvida. Então, a música cristã, ela é uma música capaz de converter. Eleva a Deus. Né? É uma coisa muito importante. A música na Santa Missa não é só mais um meio, é um grande meio de você conseguir fazer as pessoas rezarem e se elevarem até Deus. Então, tendo esse entendimento, quando eu recebi a proposta da Lord Metal, foi no meio da pandemia, né? E eu estava tocando na época, né, com o antigo guitarrista, né? Ele já saiu da banda, era o Alexandre, né? Então eu tocava com ele nas missas, aquelas missas online, né, nas lives. Sim. E ele acabou enviando uma live pro Juscelio, né? E o Juscelio, rapaz, eu quero esse cara tocando a Lord Metal. Tava precisando de um vocalista na época, né? Isso. E assim, o que me fez querer ficar na Lord Metal foi a proposta de evangelizar, né? Porque eu sempre senti em mim uma vontade missionária. Entendi. Né? Só que eu nunca tinha me surgido uma oportunidade de fazer isso com aquilo que eu amo, que é a música. Então, quando eu recebi essa proposta de fazer parte da Lord Metal, de poder realmente ter um contato maior com Deus, de se preparar, de anunciar, né? Para mim foi uma coisa assim que tocou meu coração e que me fez. E era um motor ali para você aprender qualquer gênero musical. Para mim não interessava, entendeu? Legal. Então, porque o metal, assim, até quem faz o solo, o vocal, sim, tem uma... Isso, é totalmente você diferente. Você coloca como é que é o nome, cara? A impostação vocal. Impostação vocal, né? Assim, na verdade, eu nunca tinha tido experiência assim, dessa maneira, entendeu? Até então... Os cabelos eram curtos. E a minha voz era... Nada a ver. É um antes e depois do Lord Metal. O Gil teve uma visão, não foi? Eu quero esse cara. Eu acho impressionante, inclusive, isso aí dele. Porque, assim, eu cantava, vocês... depois eu vou atrás de um vídeo aí. Pra vocês, porque eu cantava de uma maneira tão suave, né? Você cantava mais pra liturgia. Isso. Na liturgia ainda canta assim, na verdade, né? Entendi. Mas... Pra cantar na banda, eu tive que, assim, me remodelar... Se reinventar. Musicalmente, né? Aprender a fazer uma nova impostação. Balançar os cabelos. Não, e técnicas, né? Porque eu tive que aumentar... Eu consegui aumentar um pouco a minha textura vocal com a melhora de algumas técnicas, né? Com o estudo. Porque eu não ligava muito para estudo vocal, entendeu? Assim, de você aprender a colocar... A saber diferenciar a voz de cabeça, né? Sim. É isso, colocar a impostação correta. Isso. E outras técnicas, né? Drive, né? Usar a voz mista também. Melisma e tudo mais. Não ligava muito pra isso. Então, também foi um instrumento de profissionalização pra mim também. Massa. Cara, mas é muito bacana você falar isso, porque você em nome da evangelização, você se colocou ali a serviço e se propôs a estudar, a se superar, a se reinventar. Isso é um testemunho muito bacana. Foi uma batalha. E eu até às vezes olho pra ele e digo assim, né? Ô, sério. Né? Eu chamei de Célio, né? Sério, cara. Como é que tu viu aquele menino ali cantando ali? Porque se fosse eu, né? Você disse assim, não dava certo. Não dá certo. A gente teve um olhar profético. Não, mas ele olhou e ele fala, né? Ele olhou e disse assim, não, vai dar certo aí. Esse cara mesmo. E eu lembro, né, que quando esse rapaz que o Matheus falou, que era o guitarrista, era de noite já, assim, tarde da noite, né? E eu falei assim, traz esse cara agora, tem que trazer agora.
Só que o cara fala, não, deixa pra amanhã. Aí ele... Mas agora, senão o Padre Fábio vai querer, né? De madrugada. Aí, passou a madrugada, eu fiquei ansioso, porque eu sempre fui assim, ansioso, né, pra querer fazer a vontade de Deus, sempre fui aquele cara mesmo. Inclusive as pessoas falam, sai dessa bolha. De forma nenhuma, saio dessa bolha. Eu gosto de sempre estar nessa bolha, até porque é uma grande responsabilidade, eu amo e ter a responsabilidade de fazer as coisas por Deus. Então eu lembro que no outro dia ele veio, era na hora do almoço, almoçou até lá em casa também, não foi, Matheus? Nem se conhecia. Foi. Não. Sabe, nem, No primeiro dia que a gente se conheceu foi na casa dele, eu fui almoçar lá. Foi. Vamos conquistar ele aí, pelo menos pela barriga logo do início. Legal. Mas aí lá, né, pedi logo pra ele tocar e cantar, né, e a gente eu já sabia que ali ia ser o nosso futuro, né, o nosso novo vocalista, né, Massa. porque vínhamos de uma situação em relação à pandemia que estávamos sem vocal e precisávamos urgentemente, né, até porque rezávamos muito e sabíamos Existe uma tensão, né, muito que grande, né, isso, nessa questão, que né? tudo isso ia passar em relação à pandemia, né? Mas sabíamos que a gente tinha muito trabalho a fazer. E nessa questão, né, precisava de alguém, um frontman, né? E nessa questão, quando mostrou o vídeo e falou, traz logo esse cara. E quando ele veio, tinha nada a ver, o cara assim, cabelo curto. Ave Maria. E como foi pra convencer a deixar o cabelo? Não, e o engraçado é que assim, eu vou até ressaltar isso aí. Eu já tinha uma ideia de deixar o cabelo crescer e entrar na Lorde Metal, tava com essa vontade, né? Graças a Deus. E o legal é porque assim, isso aconteceu depois de uma missa de Corpus Christi, né? Eu tinha acabado de tocar na quinta de Corpus Christi e quando chegou de noite, eu tava já deitado pra dormir, o Alexandre mandou uma mensagem pra mim, né? Ei, cara, eu tenho que conversar um negócio contigo. Eu, vixe, Maria. E quando o cara vem de noite assim, né? É problema, né? Aí, mas quando no outro dia, ele tava lá 8 horas da manhã, lá em casa, né? Até te levar ali. E ele foi direto assim, não, eu quero te chamar pra Lorde Metal, pra cantar. E eu, não, tá louco, cara. Porque assim, a minha primeira reação foi essa. Porque eu não sabia como era, né, a Lorde Metal, não sabia como funcionava. Fez igual nada. Nossa Senhora, eu não sei como vai ser isso. Eu falei, cara, como é que vai se dar o isso? cara, pelo amor de Deus, ele assim, não, mas vai dar certo. Aí ele pegou lá o violão, né, começou a tocar as músicas comigo, e eu, assim, querendo ser educado com o cara, né, lá pegando as músicas. E ele falou assim, vamos fazer o seguinte, vamos lá pra casa do Juscelio. Eu falei, não, tá maluco, cara, é 11h30 da manhã, vamos almoçar. Aí minha avó disse assim, olha, eu respeito muito o que as minhas mães dizem, né? Minha avó, minha mãe. Sim. E ela disse assim, vai! Olha aí, rapaz. Graças a Deus. Aí eu fui. Obedeceu e foi. E pronto, aí então a partir daí eu senti como era, né? Porque eu sempre busquei, né? O Felipe até pode comentar também, nós sempre buscamos, além da excelência musical, mas também a excelência com missão. Com certeza. Né? Porque pra gente, a banda, né, a Lorde Metal, vai além do cunho material, né? Do só tocar. Não, nós buscamos o espiritual também, assim. Além de ser músicos, de compor músicas voltadas para esse sentido, a gente também busca vivenciar. Porque isso eu acho mais importante. Sim. Você tem que ser testemunho vivo, né, daquilo que... Eu acho que não adianta você só cantar. Não. Né? Eu acho que você consegue tocar mais as pessoas quando você vive aquilo que você está tocando. Você canta sobre o amor de Deus, tem que viver esse amor. Né? Se você canta para as pessoas que estão precisando de paz, né? Tenta vivenciar também essa paz na vida das pessoas. Né? Acho que isso aí é a pedra fundamental, né? Uma das pedras e pilares que a gente busca vivenciar, né, na Lorde Metal. É o tal das palavras devolvem aquelas pessoas, né? Palavras movem pessoas, né? No caso, multidões, né? São através de testemunhos, né? E é isso que a gente quer vivenciar. A palavra, ela traz, né? Traz pessoas. O exemplo, né? A gente vê O que testemunho arrasta, arrasta, realmente. né? O testemunho arrasta. Isso. Felipe, vamos pra você então, cara. Você cresceu num ambiente católico, numa família sempre católica? Cresci num ambiente católico, assim, eu sempre tive essa verdade junto ao Mateus, assim, de que a gente nasceu com um dom, certo? E esse dom, ele é para ser utilizado só para Deus. Eu realmente acredito nessa coisa, vivenciando, assim, o que a gente consegue na Lorde Metal. Realmente, todo mundo aqui quer fazer exatamente isso. E como é que a música entrou na tua vida?
a música entrou justamente por ser ministério de música, né? Essa questão da igreja. Tu sempre foi do ministério? Uma pessoa chega assim, e aí, cara, vem aqui ajudar a gente aqui na igreja, mas não sei nem tocar e tal. Não, mas a gente dá um jeito. Tudo. Novinho começou? Digamos assim, com 15 anos, né? No Crisma, né? No Crisma, né? Então nem faz muito tempo assim, né? Nada, não, o Juscelio aí, baseado... Vamos expor a nossa idade aqui não, né? Vamos expor a nossa idade aqui não, né? Mas realmente foi assim, sabe? Então, tipo, com essa experiência de ministério de música e tudo, a gente acaba tendo esse primeiro contato, né? E tal, e eu realmente acho que o nosso dom é para utilizar só para Deus. Imagina que cada um de nós aqui, a gente passa por vários momentos de ser tentados a tentar ir só pela parte assim, financeira, né? Sim. Poxa, nós temos o dom e sabemos que somos bons músicos no cúmulo da nossa humildade, certo? Então, de repente, quando os caras chegam, tocar forró aqui com a gente, vamos tocar esse pagode, vai dar uma grana e tal. Eu não estou aqui colocando como uma pessoa que ganha dinheiro dignamente relacionado a isso, está errado, não. Eu só estou dizendo que a minha realidade, acredito que a dos meus irmãos, é essa. A de realmente servir e evangelizar com o nosso dom. Inclusive, o Felipe falando sobre isso, né, é um guitarrista famoso, né, no Brasil, vendo a nossa banda tocar, inclusive já convidou até o Felipe, né, Felipe, para fazer uma turnê com ele, né? Lembra dessa história aí, Felipe? Quem é o a banda Vicran, certo? É do Thiago de la Vega, no caso. Thiago de la Vega. É considerado um dos guitarristas mais rápidos do mundo, né, brasileiro. E vendo vídeos da gente, né, tava precisando de um tecladista e aí convidou o Felipe na época. Só que o Felipe, né... Tive esse convite, exatamente. Então já ficou, embora... Cara, pode pensar assim, né? Poxa, que oportunidade, hein? De repente eu conheci outros países e tal, com a turnê mundial, né? Como dessa banda, mas ficava nesse impasse. Até que ponto eu vou utilizar o que Deus me deu para servir no mundo, né? Que é assim que a gente usa, né? Essa expressão. Então eu vi a oportunidade, vi a grana que cá entre nós eles realmente estavam ofertando uma grana relativamente alta, mas por motivos realmente de servir ao nosso Deus fiel aqui, a gente realmente eu recusei e até fico feliz porque, de certa forma, eu acredito que dentro desse ambiente existem as tentações, existe sim o que você poderia ser, por que não dizer, desviado da sua realidade, do que você realmente tem em mente como a função principal, que é servir a Deus. Massa, Felipe. Hoje tu tem família também? Tenho família, eu sou pai de... Vou falar também aqui, ó. Meus filhos, Guilherme e Giovana, amo vocês. Minha esposa também, pra não apanhar. Ainda bem, rapaz. Essa galera quase não vai lembrar nada da esposa. Bebê, te amo, hein? Então, já aproveitando aí a oportunidade. Não sou casado ainda, mas eu quero mandar um abraço pra minha digníssima namorada, né? Olha futura aí. Noiva. Olha Se Deus quiser. Né? Rapaz, quem fala assim, viu? Pra Tainara, viu, meu amor? Beijo, abraço. O meu irmão também, né? Futuro baterista da Lord Metal. Olha aí, show. Nada contra o Pantera. Brincadeiras à parte, mas abraço também, viu, Vinícius? Massa, cara, é muito bom ouvir vocês falando, né? A forma como vocês falam, assim, esse amor pela evangelização, servir a Deus, muito bacana, cara. Quando, muito bom mesmo. Falando essa parte de ministério de música, né? Como cada um de nós, é o começo, né? A gente entra no ministério de música, né? Tem essa oportunidade. Imagina que eu, por já participar de vários ministérios, eu presencio que nem todas as pessoas estão realmente dedicadas àquele servir, verdadeiramente, certo? Às vezes a pessoa coloca um empecilho de não, por causa da minha família, e eu compreendo e tal, não, por causa do meu trabalho, não, e tudo bem, é compreensível. Mas para a realidade que eu tinha, como dizer assim, não, eu quero utilizar meu dom para Deus, e essa vai ser a verdade. Eu precisava encontrar outros irmãos, outras pessoas, outras... pessoas que tivessem isso em comum, entendeu? Então já participei de vários, por que não dizer, bandas, ministérios e tal, que de repente tinham a sua necessidade de evangelizar, mas cá entre nós superficialmente, entendeu? Quando eu encontrei o Juscelio, já sabendo da banda Lord Metal, né, e tal, a gente até se conheceu em alguns outros palcos, né, e tal, eu já tocando em outra banda, né, e ele assim, com essa visão profética dele, né, dizer, rapaz, cara ali vai servir também na Lord Metal. Eu lembro do Felipe. Eu lembro do Felipe na época no ministério. Até o ministério se contrário realmente daquilo que, né, a Lord Metal, né, serve em relação ao rock and roll. O Felipe tava lá numa louvadeira, né? Quem diria eu, hein? Aí uma o Felipe de com 300 teclados e apertando lá, fazendo a sirene. Cara, esse cara tem que estar com a gente aqui, cara.
cara muito técnico, equipamentos, né, de primeira linha. Então, sempre assim, aquela, né, visão de querer dar o melhor por Deus. Então, sempre é armar uma tática e buscar os melhores, né, para fazer isso. Sim. Então, é isso que acontece, né? Então, da mesma forma, o Felipe, o Matheus e os outros também que foram chamados dessa forma. Aí, hoje vocês têm, cada um tem a sua profissão. Além de músico, ou alguém vive da música? Sim, eu vivo de música, né? Eu dou aula, né? Então, hoje é meu trabalho, né? Exatamente é aulas particulares? Isso, professor de música, aula particular. E de algum instrumento específico, Gil? Guitarra, violão, né? Então, assim, é o forte. Mas posso também dar aula de teclado, né? Já dei também, mas o mais forte é a aula de violão e guitarra. Mais ou menos. Mas o primeiro... galera entrega mesmo. Ó, velho, esses caras... Mas é fato, assim, ó, pra quem não sabe, os dois primeiros tecladistas da banda não sabiam nada de teclado, nada, né? Por eu estudar, né, música e saber esse pouquinho que eles tanto brincam aí, os dois foram ensinados por mim. Vamos dar mérito ao cara, realmente ele sabe. Vamos dar mérito, né? Sabe ensinar. E aí vocês dois trabalham, tem como se ser músico não fosse trabalho, né? Tem outro trabalho, né? Tem outro trabalho. Sempre tem esse... Eu no meu caso, eu trabalho, sou design gráfico, né? Videomaker também. Sim, legal. Vamos conversar. Vamos conversar. Inclusive também faço também parte de roteiro, né? Dos clipes da banda, né? Tenho feito também toda essa questão aí. Show. Faço. Tudo que é de audiovisual eu consigo, né? Trabalhar. Inclusive as últimas gravações da Lord Metal, né? Eu tenho ajudado também na questão da mixagem, né? Da masterização das canções. Mas eu também tenho um micronegócio, né? Um pequeno negócio, que é uma papelaria, né? Personalizada. Tá fazendo um merchan, né? Tipo um ateliê. Isso. Dons Papelaria, né? Faço todo tipo de né? Mimos, todas essas coisas, né? Trabalho com isso também. Diz o arroba aí. Dons Papelaria, viu? Aí, vamos conversar que a gente tá com muita demanda de papelaria enquanto o evento. Tá mesmo. Tudo isso aí. Vamos botar aqui, viu, galera? Dons Papelaria, vamos deixar aqui. E o Felipe faz o quê, além da música? Sou professor de música também. Também, né? No caso, eu sou... Até abracei o pessoal do Instituto de Arte e Cidadania do Ceará, né? Que é o IAC. IAC, Instituto de Arte e Cidadania do Ceará. É uma organização não governamental? Isso, chama hoje de OSC, né? E tal, não o termo ONG, né? Chama OSC, né? Isso, exatamente. Isso, então, fica onde? Fica lá no Antônio Bezerra, assim, naquela região ali, mais pela Misterral, né? Certo. Parte. Certo. E eu também sou servidor público, por sinal que funcionário público da Assembleia Legislativa. Cara? Aqui próximo, pertinho, né? Pertinho. Show. E o IAC, como é o Instagram? Tem o Instagram deles? Tem um Instagram, sim. É IAC.ce, no caso, né? E, tipo, lá é um instituto que dá aula de diversas áreas, né? Inclusive Muay Thai, capoeira, jiu-jitsu, dá aula de música, né? No qual eu sou professor, dá aula de balé, jazz, tem cursos profissionalizantes, entendeu? Massa. Então, tipo, é algo que realmente é para benefício da população. Galera, agora vamos para as histórias aí. O Gil tava me adiantando lá embaixo aí, antes de começar a gravar, que tem umas histórias boas aí, tem uns perrengues aí que vocês já perguntar uma coisa antes, aí. vinculada aí ao metal, assim, a base do metal, ela tem um pezinho muito forte na música clássica, né? Então parece, aparentemente, quem gosta de metal, gosta de produzir música de metal e tudo, e tem essa bagagem aí do metal, já traz consigo uma excelência musical. Porque o metal, ele não se vendeu ainda pra muita coisa, entendeu? Então, tipo, não é qualquer pessoa que pega uma guitarra e vai tirar um solo. Sim. Não é qualquer pessoa que pega um teclado e vai ali brincar de tentar tocar um Nightwish, aquelas coisas ali. Então, exige uma certa técnica ainda apurada e há ainda um certo pensamento, um certo zelo com o campo harmônico das músicas do metal, coisa que a gente não vê em muitos outros estilos. Então, me parece que quem é metaleiro já tem por si só esse, vamos dizer assim, exigência, né? Assim. Ele já é mais exigente e ele já pensa mais com outros olhos a música. Ele meio que quer contar uma história ali, ele não quer que seja música pela música pra vender. Ele quer, eu quero pegar isso aqui, formatar isso aqui, ter um roteiro, ter uma história, ter um contexto, quais elementos a gente pode trazer para incorporar na nossa música, até de outros estilos mesmo, né? O Angra faz muito isso, por exemplo, né? Então, me parece que já tem esse nível de exigência, né? É fato isso ou não? Sim, eu lembro, assim, até falando um pouco sobre a minha questão musical, onde eu estudei no conservatório aqui de Fortaleza, né? Alberto Nepomuceno.
Passei 6 anos estudando lá e uma das bases com certeza era música clássica, né? Vivaldi, Mozart, né? Bach principalmente. Então, com certeza a galera do rock and roll, né, do metal, a base é música clássica. Eu sempre gostei, e isso desde pequeno, até antes mesmo de saber tocar um instrumento, sempre gostei de música clássica. Lembro que eu tava ali pequeno e os meus colegas falavam assim: música chata, cara, vamos escutar esse tal música aqui. Não, eu queria aquilo dali. Até porque a música em minha vida sempre foi implantada, como eu falei, né? Meu pai e minha mãe sempre me deram educação musical. E nessa questão, a música clássica foi base sempre para mim, né? Eu gostava demais assim, de ouvir Vivaldi, né? As estações, né? Bach, em relação às fugas, né? Então, entrando no conservatório, aqui dali foi uma coisa bastante vivida. E juntando naquilo que você fala, que é o metal, né? É uma coisa assim que é relativa mesmo. É uma coisa casada, né? Até porque, como o Angra você falou, você analisar as cordas que, né, é tocado, tudo é através da música clássica. Então, sempre foi uma base para mim a música clássica. Mas vocês levam isso pro Lord Metal, certamente. Sim, principalmente, né, o Felipe que no caso, o teclado, onde ele mexe nas cordas, faz os arranjos, né? Felipe? Sim, fazemos todos juntos, né? Então, acaba que sendo o Juscelio sempre faz a parte da composição, né? Essa composição ele realmente... todas as músicas são autorais, é bom que diga isso, certo? A Lord Metal só tem música autoral. Mas parabéns, viu? Amém. Então, tipo, graças a Deus, o Juscelio é inspirado, né? Relacionado às nossas músicas, e ele passa quase que um violão e voz de violão e tal, assim, e depois cada um tem a responsabilidade de se adequar à melodia, no caso, que foi criada. Aí vocês fazem back? O Matheus é a voz principal, né? Isso, quem faz back geralmente na banda é o Gil, o Célio e o Robson. Eles fazem os backs. Guitarrista. É os dois guitarristas, né? Entendi. Legal que ele tá falando de música clássica, né? Que ele tava achando até engraçado que eu lembrei de uma coisa. Ele dizendo que quando ele morresse, né? Ele queria que eu tocasse lá a área na corda de sol do bar. Eu acho que é das músicas mais lindas, né? Pra mim é a música mais perfeita do mundo, né? A área da quarta corda de Bach, assim... É uma música que realmente tem uma sensação de mostrar o viver. Pelo menos é assim. Eu até falo para os meninos, né, a forma de compor da gente, né, em relação a essa questão. Tensão, né, falando sobre exatamente a música clássica, exatamente tem as tensões, né, tanto da parte de tristeza, de alegria. E essa canção, né, a área da quarta corda de Bach, ela exatamente traz essa leveza, né. E como eu falei para eles, né, quando eu partir, né, para perto de Deus, gostaria que essa canção fosse, até porque tem um grau de nuvem, de céu. Eu acho muito massa isso. Que ela começa, né? Ela começa com um acorde maior, né? E aí, em determinado momento, ela vai partindo para essas tensões, e a Lord Metal costuma muito fazer isso, né? A gente começa ali uma canção com a harmonia voltada mais para os acordes menores, né? Dando um tom mais assim... melancólico. É isso. E depois ela cresce. Né? Ela quando às vezes músicas, né, que falam do momento de tristeza, e quando o amor de Deus atinge a vida daquela pessoa, nós vamos abrindo a melodia, né, e a harmonia também para os tons, para os acordes maiores, e aquilo ali cresce a canção, né? Legal, a gente costuma muito fazer isso. E tem uma coisa legal que vocês falarem, eu não vou saber quem foi que falou, e também não me pergunte os nomes, certo? Que eu só vou aprender daqui a um mês os nomes. Mas tem uma coisa que vocês falaram, que é a ideia de buscar a transcendência. E, cara, como isso é essencial? Porque a música católica, por muito tempo, ela foi um pouco pobrezinha ali. Foi aquela coisa do movimento da boa vontade, né? Que eu chamo, que tinha gente de boa vontade, vamos fazer aqui porque é melhor que ter nada. Na minha opinião, não, é melhor ter nada mesmo, muitas vezes. Mas assim, então era um pouco movimento da boa vontade. Aí os evangélicos vieram ali, os evangélicos entraram com os dois pés, né? Pá, no meio, né? E aí os católicos falaram, eita, vamos ter que comer um pouquinho de angu com tabefe agora pra chegar nos caras, né? Aí os católicos começaram a se movimentar. Completamente contigo. Aí os católicos começaram a se movimentar. Falando um dia desses com eles. Entendeu? E nada melhor do que a concorrência. Quer ver sua empresa crescer, abre uma papelaria vizinha tua pra tu ver se tu melhora tudo. Com certeza. Então faz parte, entendeu? Então realmente isso aconteceu. E aí quando você vê assim, esse zelo todo, essa preocupação toda,
e focado em levar o amor de Deus, focado em levar uma coisa que faça a pessoa sentir aquele impacto ali, transcenda, isso é muito importante, porque a gente não tá falando do movimento puramente comercial, né? A gente tá falando do movimento de evangelização. E na evangelização, se eu não buscar a transcendência, eu não tô buscando evangelizar. E você tem razão exatamente em tudo que você falou, exatamente porque as pessoas têm uma mania de entender que naquilo que a gente está fazendo por Deus, a gente precisa ser simples. Tudo bem, a simplicidade é fato, até porque Jesus sempre foi simples. Mas a gente precisa entender que servimos a um Deus que é dono e é pai de tudo. E quando a gente sente que é o rei que está ali, a gente precisa fazer o melhor. Né? Sempre o melhor. Então, precisa-se ter esse entendimento de, beleza, aqui é a simplicidade, mas tem que fazer o melhor. E exatamente é isso que fazemos, né? Todas as terças é fato que a gente está ali ensaiando, buscando o melhor. Uma própria música, eu vou dar um exemplo aqui, surgiu agora há pouco tempo, inclusive o Matheus não pôde ir para o ensaio terça que estava se recuperando, né? Que a gente teve 2 semanas seguidas de missões e Deus nos mandou uma canção e nessa canção a gente estava ali, né? Aí de uma forma Deus mandou, mas não, ainda não é o melhor. Tem que ser melhor ainda. E quando foi agora na terça-feira, né, Felipe? A gente lá mexendo mesmo, a gente tem que melhorar isso daqui, a gente ali batendo cabeça entre nós mesmo para tentar fazer o melhor. E a gente conseguiu fazer uma música que na nossa visão tem uma qualidade. E é isso que, naquilo que você falou, que a gente tenta fazer, é buscar. Não é porque Deus é simples que a gente tem que fazer algo de qualquer forma. Não é? Então a gente tem essa responsabilidade, né? E a gente tem essa responsabilidade de ensinar também as pessoas a fazerem com que a música católica no Brasil tem que ter essa qualidade. Não pode ser jogada de qualquer forma. Não, e a beleza em todos os níveis, né? A gente precisa de templos belos, a gente precisa de... A arte pede beleza, né? E a expressão musical é uma forma de arte. E ela, se você tem o dom, tem o talento para fazer bem trabalhado, fazer arranjos, né, bem elaborados, bonitos, para Deus, por que não, né? Neto, eu lembro, desculpa aqui falando assim, lá no início mesmo, né? Que eu sempre fui, né, visto como louco, né? Mas no início mesmo no conservatório e servindo, né, na própria igreja, ali nas missas, querendo fazer o melhor, eu lembro até de certas piadas, né? Que a pessoa fala, porque tá querendo aparecer, né? E tem muito dessas coisas, né? Mas nunca foi aparecer. Até porque, para quem não sabe, o preto pra gente... né? Não é só uma forma de dizermos que somos roqueiros. Apaga as luzes. Né? Apaga todas as luzes aqui e a gente vai sumir. E é exatamente o preto pra gente significa isso. O Matheus vai até falar, né? Inclusive, os sacerdotes usam preto. Inclusive, até chegando, né, na questão da batina, né, que é a mortificação, né, para o mundo. Mas a mortificação para o mundo significa vida, né? Esqueceram de me avisar, eu vim de branco, pessoal. Mas eu sou preto na Neto pele. já veio homenageando a gente. Obrigado, Neto, aí pela homenagem. Então, é quase que como... Assim... Não, a maioria das vezes ele veio de preto, mas hoje ele veio de pai de santo. Brincadeira, gente. Respeito, né, todas as religiões. Ele não respeita não. Hoje em dia a gente tem que ter... Isso é quase como se fosse a nossa mortificação também, né? Porque aquela filosofia, né? Ora et labora, né? Sim, a gente tem que rezar aqui, e trabalhar. Então, a Lorde Metal é um trabalho pra gente também. A gente tem, claro, a gente tem o nosso profissionalismo, né? Mas isso não implica dizer que a gente não tem que ser profissional dentro da Lorde Metal, né? Não é fazer de qualquer jeito. Esses caras estão alinhados com a gente, viu? Não é isso? Não é fazer de qualquer jeito. Então, tem que fazer uma parceria aí, Lorde Metal e Atos Podcast, olhei, viu? Vamos ver esse negócio aí. Não, mas gente, de verdade, parabéns mesmo, porque... Essa consciência aí. Porque, juro, a gente já conversou com muita gente, não só aqui, né, mas fora também. Artistas a nacionais. gente tem uma vivência dentro da igreja já. E, gente, isso, tudo que vocês estão trazendo aqui... É muito difícil de ver. É muito difícil de ver. A gente teve artista nacional aqui que não chegou nem perto do que vocês falaram. Muito difícil, entendeu? Essa consciência muito que vocês difícil. têm, viu? Exatamente. Então, Parabéns de verdade mesmo. Assim, fico feliz demais. E também tem outra coisa que eu fico muito feliz, que é uma coisa que eu brigo muito desde sempre, né? Eu sempre fui tatuado, sempre usava alargador, mas não aqueles pires não, viu, pessoal? Aqueles pequenininhos e tal. Sempre usava alargador, sempre fazia umas coisas diferentes. E aí, dentro da igreja, eu sempre era muito criticado.
E aí faz parte também não tô fazendo de vítima não, mas eu falava, uma coisa que eu bato na tecla até hoje, a gente tem mania de produzir coisa pra católico, só pra católico. E não é isso, gente. A igreja tem que ir para além dos muros. Então se eu consigo hoje, com minha tatuagem, conversar com um jovem que muita gente da igreja não consegue. Eu consigo hoje, com a minha forma de falar descontraída, mais leve, com algumas gírias, com algumas coisas que eu falo, e eu falo até aqui, conversar com gente que as pessoas da igreja não conseguem. E aí a gente tem que ter essa consciência de que a gente tem que evangelizar dentro da igreja, porque de fato hoje nós temos vários católicos que são os católicos batizados não convertidos, né? A gente tem que fazer esse movimento, mas a gente também tem que fazer um movimento de buscar gente fora. E aí fica o pessoal da igreja produzindo coisa pra igreja o tempo todo, esquecendo de fora. Não é isso, poxa. Aí, cara. Não é isso, poxa. Porra, é massa ver o cara usando capuz, usando o cabelo, usando o estilo dele de metal e tudo. Mas quando eu encontro com um cara, ele fala de Deus com a doçura, que você fala, porra, como é que esse maluco consegue ser desse jeito? Gigante entendeu? desse, mano. Tá entendendo? E é massa, pô. Por quê? Porque você tá buscando ali quais são os meios que eu tenho pra mim alcançar essa galera. Alternativas, e indo além de estereótipos. E isso, quem era mestre de fazer isso, que as pessoas não entendem, era São Paulo, poxa. Sim. São Paulo fala lá, com os gregos eu me fiz gregos. Fez tudo. Com os pagãos me fiz pagãos. Com os sem lei eu me fiz sem lei, ainda sabendo que estava sob a lei de Cristo. O que São Paulo tava falando? Ele não ficava inventando, cagando regra por aí, não. Ele se adaptava àquela realidade. E tem um fato da biografia. Sem quebrar os princípios. Exato. Tem um fato da biografia de São Paulo que pouca gente conhece, mas que é muito verdade. A primeira coisa que São Paulo fazia quando chegava a um local novo que ele ia evangelizar, era procurar um emprego. Por quê? Porque era a forma que ele ia encontrar a realidade, a forma como ele ia identificar, e era a forma como ele ia se manter para não onerar a igreja, não onerar ninguém no movimento de evangelização dele. Então, ele ia lá, aí ele estudava o ambiente e falava, poxa, aqui eu tenho que me comportar dessa maneira. E aí ele se usava disso para evangelizar. E é muito massa ver quando você encontra pessoas que também fazem isso. Não, nós tocamos metal e não vamos abrir mão disso. Doa quem doer. Da nossa forma, do nosso estereótipo, porque esse estereótipo ele é necessário para haver esse movimento de evangelização. Justamente. Inclusive, até... desculpa. Assim, eu queria até ressaltar que no mês passado, foi isso? Nós fizemos a abertura de um show, né, de uma banda que se chama Banda Nárnia, né? É uma banda sueca, né? Uma banda gospel sueca, entendeu? Não era um evento católico, não foi feito dentro de uma casa, né, católica, mas a mensagem que foi transmitida foi a mesma, né? Ah, mas tinha gente lá que não tava nem ligando pro que você tava falando. E eu com isso. Mas tinha gente que tava. Tinha gente que saiu de lá pensando em ouvir a nossa mensagem. Depois a pessoa vai lá e vai atrás e vai encontrar uma mensagem católica de uma banda cristã católica. Então, Deus nos envia, né? Ele nos ensina a não levar a bolsa, né? Não se importar muito com que a gente tá, aonde a gente está indo. Mas o importante é ir. E não colocar amarras na evangelização. A evangelização não precisa de correntes, não. A evangelização precisa de uma vontade, do empurrão mesmo, né? Então, desde da paróquia, onde a gente vai, em praça, já teve vezes que a Lord Metal tocou lá em praça, você se lembra, né? Que foi assim, eu lembro como se fosse hoje, a gente foi num dia, choveu, não pôde, não teve como a gente tocar, mas no outro dia a gente foi, lá no Maracanã. Quando terminou, presta bem atenção isso aí, até puxão de orelha, né? Nos católicos. Quando terminou, o pessoal parece que, né, quando o padre diz assim, ide em paz e que o Senhor vos acompanhe, o pessoal diz graças a Deus, mas né, às vezes parece que não está dizendo graças a Deus porque o Senhor está nos acompanhando, não, está dizendo graças a Deus que eu vou me embora daqui. Aí na hora que, graças a Deus, aí foi todo mundo embora. E é porque o pessoal avisou, vai ter uma banda, né, católica, evangelização, vamos louvar a Deus, aí pá, o pessoal foi tudo embora. A gente ficou com o pessoal que estava usando droga lá. Mas eles estavam lá, escutando. Aquilo ali é palavra de conversão para eles também. A gente ficou lá, tava o pessoal lá, os moradores de rua. Ficou quem mais precisava. Foi. No final, né? Tá vendo? É aquela história, né? Eu lembro muito de ser, às vezes, de Cristo quando ele exorta lá, né, os mestres da lei, que não façam como os mestres da lei, né, que estão
lá rezando em pé. Obrigado, Senhor, porque eu não sou como os cobradores de impostos. Mas enquanto lá o cobrador de imposto está lá ajoelhado pedindo misericórdia. E é esse que Deus vai atender primeiro. Isso foi justificado. Com toda certeza. Isso que o Pedro falou, né, e tal, é realmente estratégico, entendeu? Assim, é como se a gente realmente, ainda que seja um brinco, ainda que seja uma tatuagem, ainda que seja um gorro, né, e tal, um perfil meio roqueiro, loucão aí, né, como o nosso guitarrista aí, acaba sendo uma estratégia, porque, tipo, se você chegar, como já aconteceu, né, você chegar lá com a Bíblia debaixo do braço, nada contra a vestimenta, né? Tem que se justificar tudo agora, né? E tal. Mas chegou com a Bíblia e tal, de repente paletó e gravata, ó, vou evangelizar esse jovem aqui. Quer queira, quer não, aquela presença daquele estereótipo de uma pessoa certinha demais para uma galera que já se vê culpada pelo próprio comportamento de vida, né? Pode e tal. afastar um pouco, né? Afasta, né? Então chega um cara loucão assim, a lá Pedro aqui, né? Tatuado e tal, assim. Ei, irmão, vamos falar aqui de um cara aqui que. Cara, ele vai te dar uma luz aí, cara, do que tu tá vivenciando, entendeu? Ele vai realmente. Vamos conversar aqui, sabe? De uma forma assim, bem espontânea, de uma forma sem essas amarras do catolicismo e tal, dessa característica muito fechada, né? Que já foi durante muito tempo assim, né? E tal, hoje em dia. A gente já faz isso com mais... Inclusive, já aconteceu de vezes a gente vai tocar num local e a gente tá lá passando no meio do pessoal, às vezes, né? E às vezes aí uma pessoa olha assim, aí, né? Aí, ou seja, já vai olhando assim com aquele olhar de julgamento, né? Aí depois eu tenho que tá chamando a atenção lá. Porque a gente precisa julgar menos. Vocês entenderam? Porque você não sabe... O quão importante para a igreja algumas pessoas podem ser. A gente tem muito essa cultura do descartável, de querer descartar as pessoas pela aparência delas, ou até pelo jeito, às vezes, que a pessoa chega num canto. E isso é julgamento. Quando, na verdade, aquela pessoa poderia ser uma grande evangelizadora também. Sim. Uma pessoa testemunha também da verdade, né? Então, sem dúvida. Tem uma história que quando eu andava no Shalom, o pessoal contava, não sei se é verdade, tá? O pessoal lá contava. Disse que uma vez estava na campus, aí o Moisés ia dar uma pregação. O Moisés é o fundador, né? Sim. Aí disse que tinha um porteiro lá, tinha tudo, e a regra era, só entra com crachá. O Moisés chegou sem um crachá, aí o cara, não pode entrar não. Você tá sem crachá, não pode entrar não, nem a pau e tudo. Barrou o Moisés. E o Moisés quieto estava, quieto ficou. Não, tudo ok. Daqui a pouco sentiram falta. Onde está o Moisés? Aí ele falou, não, eu tô aqui fora. Aí foram lá e chamaram o menino. Macho, pelo amor de Deus, macho. Macho é o Moisés, mano. Não, quem é Moisés? Foi estagiário, cara. Aí, quem é o Moisés? Ele é o fundador, macho, pelo amor de Deus. Então meio mas que ele foi humilde, né? Foi, tranquilão. Ele tava sem um crachá. Pronto, tava lá, ficou lá, quietinho. Não reclamou, não fez nada, não demitiu o cara lá do Acampus. E pronto, mas é muito essa história do julgamento, né? Eu separei, era só perguntar, não, quem é o senhor? Ah, Moisés. Não, tudo bem, o senhor pode me dizer quem é o senhor? Só pra eu saber aqui, pra ver como é. E sobre essa questão de julgamento, a gente tem muito, infelizmente, dessas questões, né? A gente pode até testemunhar sempre isso, até porque quando existem certas comunidades que a gente vai pela primeira vez, tem aquela questão, né? Vixe, ali já vai os doidos ali fazer zoada, né? Mas é legal que depois exatamente vira um testemunho, porque a maioria são pessoas idosas, né? Que a gente até entende, nós entendemos em relação à questão do barulho, né? Aquela coisa toda. Mas quando é depois, aí vão lá, todas fecham a gente, né? Nossa, que bonito, que perfeito que você estava fazendo, entendeu? Então, como foi falado, né? A questão da perfeição com a educação também. A gente precisa entender certas situações. E isso a banda Lord Metal, nesses 18 anos, a gente sempre preparou, até porque a maturidade, como a gente também já conversou aqui, né, ensina muito. Até porque lá no início a gente era muito de, vamos detonar, né? Que a gente era bem maluco mesmo, né? E a maturidade vai chegando. É uma fase, né? Isso, é normal, né? E é bom também. Fazer um som aqui. Isso, vamos derrubar a casa hoje aqui. Vamos derrubar a capela. Vamos derrubar as capelas. O santo tudo se tremendo. Bota pra voar as bandas aí, menino. Acontece algumas vezes isso. Estoura a caixa de som. E nessa questão, com o tempo, a gente começa a estudar, né? Até porque, da mesma forma que a gente precisa estudar música, né? E fazer com que a perfeição aconteça,
A gente precisa também entender que o ato da missão precisa também ser bem feito. E a gente tem as estratégias, Isso. né? Tipo, as pessoas até perguntam, né? Tipo, vocês têm um repertório fixo, né? Não temos. A gente costuma falar que a gente vai pela ação do Espírito Santo. Porque, tipo, se eu fizer um repertório, é minha vontade. E a minha vontade nunca pode ser à frente da vontade de Deus. Então, não é que aquilo fuja do profissionalismo. Tá o profissionalismo também, até porque, como eu falei, todas as terças estamos ensaiando. E também é fato, né? Todas as quintas estamos reunidos em oração também. Mas todas as terças estamos reunidos ensaiando, até porque a gente passa tantas músicas determinadas. Tipo, tem um bloco que é um bloco de baladas, tem um bloco que é mais de louvor e um bloco mais de pesado mesmo, né? Até porque tem, né, os locais para a gente tentar, né, fazer a pesca, né? Aquilo que a gente tanto almeja. Então, tipo, vai numa missão, tem mais senhoras de idade, vamos tocar aquelas mais baladas, né? Aí onde é que o Mateus exatamente começa a pregar e falar. Tem mais onde a juventude está mais, né, com vontade de louvar. Aí arregaça. Aí a gente desce o aço mesmo, né? Desce o metal, né? Metal. Mas a música litúrgica, para vocês tocam em missas também? Assim, eu não sei, né, como é que tá a tua realidade, sim, né? Sim, eu participo. É assim... Participo da Santa Missa, com certeza, né? Eu digo assim, vocês tocando, vocês como Lord Metal. É um pouco mais difícil, né? Porque a missão mesmo é em relação à parte ali de show, né? Em relação, mas tem comunidades que a gente já se viu sim. A pessoa pergunta, tipo assim, vocês antes da apresentação de vocês, pode se vir aqui na Santa Missa? Aí sim, o Mateus se reúne com o Felipe, né? Então. E vamos lá e faz porque a música litúrgica ela é uma coisa muito mais diferente, né? Ela é mais específica, né? Então, a Lord Metal, assim, de se reunir para tocar uma missa, eu acho que do modo da formação a gente nunca se reuniu, não. Né? Acho que em alguns momentos eu já toquei com o Felipe, né? Celebração de Sexta-feira Santa. O baixista também, o Westerley, né? Já toquei em algumas missas. O Robson também já tocou em missas comigo, né? Que é outro guitarrista. O Célio também tocou também em missas. Então... deixo bem claro, porque eu geralmente estou lá na minha bolha, né? Compondo e fazendo com que as coisas da Lord Metal estejam ali sendo estudadas. Mas é assim, mas a gente serve, né? É porque acaba sendo que... Acaba não sendo Lord Metal em si, né? Acaba sendo músicos... Quem acaba servindo mais sou eu na questão da liturgia, né? Que tem uma escala nas missas, né? Na paróquia. É porque o rock, o metal, realmente ele não está alinhado com a proposta litúrgica, né? Da liturgia. Justamente. Dentro da liturgia. A liturgia pede um som mais ameno ali. Pede um som que faça os fiéis rezarem, né? Mas, diga-se de passagem, já teve ocasiões que uma das nossas músicas, como Prova de Amor, né? Foi tocada, inclusive, em missas, porque a essência, né? Ainda que você imagine o rock, né? Mas ela também tem a parte instrumental, né? Mais antes, né? O que seria só voz e piano. E ela já foi utilizada em alguns momentos, inclusive em missas. As composições, Gil, gira em torno Agora, só para deixar claro que o metal não está alinhado, mas a sanfona também não está. Outros tantos instrumentos que eu não vou comentar, mas tem cada coisa que a gente vê, mas tem um monte de instrumentos que não está alinhado, sabe? Não, mas a gente não está falando do instrumento, a gente está falando do eu não sei se é gênero. Eu acho que é o gênero. O shot também não está alinhado com música litúrgica. Mas assim, é porque já que o papo tá indo pra liturgia, é porque assim... a liturgia ela é um caso muito particular, né? Então... Eu só tô falando isso, é que eu já fui pra missa que tinha 3 sanfoneiros tocando shot no São João, todas as músicas da missa e você tem São João. É porque a liturgia ela é tão assim particular e exige uma sensibilidade, né? Sim. O que você quer? Você tem que pôr isso na sua cabeça. Quando você vai cantar música litúrgica... É o canto litúrgico. Isso, você tem que pôr na sua cabeça o que é que você quer pra celebração. E quando eu falo de você quer, não é que você tem o direito de escolher isso. Na verdade, o que o seu desejo... Missal, isso, tem que fazer as pessoas rezarem, tem que seguir aquilo que tá no missal, né? As partes fixas da missa. Então isso tudo tem que ser respeitado. As fórmulas, né? Justamente. Agora, assim, a questão do estilo eu nem gosto de comentar muito, porque é um negócio embaçado aqui no Brasil, né? Porque, assim, a gente sabe que de diretório, né, litúrgico, da maneira que a igreja institui, o canto gregoriano é o... Top, é o top. É aquilo que tem que ser cantado. Só que
Aí você já vai, só que a Igreja da Liberdade, as conferências nacionais, né, de bispos. E aí essas conferências criam diretórios litúrgicos para música litúrgica, e essas aí já liberam violão, entendeu? Já libera a bateria, já libera, como tu tá falando, né? O shot, porque tu vai ver lá no CD de liturgia 4, tem lá as músicas litúrgicas com baião, com shot, eles vão fazer, vão tocar. Então vai muito questão de direcionamento e de sensibilidade. Alguns vão ter, alguns até por falta de se aperfeiçoar mais na questão daquele estudo ali, não. Sim. Então acho que é muito essa questão da... É polêmico. polêmico. Mas vamos lá, vamos pros perrengues. Temos uma história boa aí, né? Já passamos, já... Já viajaram muito, já... Graças a Deus. Já levaram uns bolos aí. Como é que foi? O que você pode contar aí, Gil, pra gente? Assim, uma das coisas assim que me marca, né, até hoje, né, é a questão que a gente já sofreu um assalto onde a gente levaram tudo da gente, né? E além de tudo, né, em relação a perder os instrumentos, né, a gente passou certas situações. Hoje eu tô rindo, né, como a gente tinha te falado. É pra rir hoje, né? Hoje eu posso rir, mas naquele momento não, a gente chorou mesmo. Mas para vocês verem, né, a gente... Naquele momento, quando a gente foi assaltado, a gente estava se preparando para o Hallelujah, né, 10 anos atrás, 2013. E a gente foi atrás de uma delegacia para tentar depor e nada, né? Não tinha uma delegacia naquele dia, 24 horas. Lá vai a gente ter que ficar lá na porta da delegacia. Ainda caiu um toró d'água, a gente passou a madrugada lá, até porque a gente estava tão mal, né? Triste, não queria sair e ir para casa. Quem passou por isso? Só você? Só eu. Tá. Eu lembro que nem ligar pro meu pai e minha mãe, até porque eu não queria preocupar eles, né? Então a gente se decidiu ficar lá na porta da delegacia e vamos ficar aqui mesmo, né? Já estamos aqui de madrugada e lembro que começou a cair um toral d'água e a gente lá debaixo d'água chorando, sofrendo. E beleza, amanheceu. Aí até os caras lá da delegacia diziam: isso é um bando de doido aqui, né? Mas a gente conseguiu dar a parte. Mas o pior veio depois, até porque eu fui para um programa, né, tentar fazer com que a divulgação acontecesse e a gente conseguisse os nossos equipamentos. E programa de televisão, né? Pois é. Era muito famoso na época esse programa, né? Barra pesada? Pode dizer. Pode falar, né? Pois é, da Jangadeiro. E fui inventar... Lá com o Nonato. Pois, exatamente, né? Inclusive ele tava bem lá. Nossa, cara, vocês passaram por isso. Tá. Né? Aí foi o que aconteceu depois do Barra Pesada. Foi inventar de colocar o telefone lá, cara. Nossa, hoje eu não colocaria. E até, né, falo pro pessoal aí, não divulgue o telefone de vocês de qualquer maneira, né? Porque, cara, a gente tava tão mal por ter perdido todos os instrumentos e ainda tinha lá as pessoas passando trote pra gente. Né? Vão morrer! Vou pendurar você! Olha você ver como é a audiência qualificada. Nossa, cara. E assim, o cara já tava mal, né? E eu tinha que sair pra missão e ouvindo esses trotes, né? Vou te pegar lá na comunidade X, né? Vou te enfocar, vou te balear. Caraca. Passei por tudo isso. E ainda tinha mais, né? Eu lembro do pessoal da Jangadeiro, na época, chegaram e falaram, né? Ligaram e disseram, tipo, acho que os instrumentos de vocês foram encontrados, né? Aí eu, nossa, que massa, que alegria, né? Na época até o Ismael, o tecladista, né, tava comigo. E falaram, tá lá na Vila União, né? Só ir buscar. Imaginei. Aí eu, ao invés de pensar, tipo, vou chamar alguém, né, da segurança, até meus irmãos são da polícia, mas na época, adolescente, vamos lá, cara, vamos logo pegar essas coisas que é nossa e pronto, né? Aí nos colocamos aí e entrar de favela dentro. Né? Eu lembro quando a gente chegou na comunidade lá, que a gente marcou de se encontrar. Uma comunidade católica que tem ali pela Vila União. E a pessoa foi lá, nos pegar lá e começou a nos levar para o local lá que disseram que estavam os instrumentos, né? Entrando de favela dentro. Aí eu olhava assim pro Ismael, que é o tecladista, né? Nossa, cara, que loucura. Que a gente tá fazendo aqui, né? Isso. Aí e chegamos na casa lá, né? E como eu tinha falado,
uma coisa que pelo menos me acalmou, porque eu vi lá as imagens dos santos, né? Nossa Senhora, Jesus. Pelo menos aqui eu tô mais tranquilo. Mas logo depois chegou o cara lá armado, eu quero nem saber, aqui não é de polícia aqui, não, cara, você só quer os instrumentos de volta. E quando foi ele perguntando como é o instrumento de vocês, aí é assim, cara, então não é o instrumento de vocês não, mas de qualquer maneira vocês vão ter que levar esses daqui que estão aqui. Aí, nossa, a gente tinha acabado de perder os instrumentos, passar a madrugada toda debaixo de chuva, trote, e ainda ser acusado de receptação. Aí o cara, pelo amor de Deus, não tem como, não é nosso, vão ter que levar. Aí eu olhando assim pro tecladista, pra lá e pra cá, olhando até pra uma porta que tinha assim, a lagoa lá no fundo. Nossa, vamos já derrubar a gente e empurrar a gente de lagoa abaixo. E o cara armado, armado. Ele, inclusive, colocou em cima da mesa, na pistola, e a gente muito mal, né? Hoje eu tô rindo porque já passaram-se anos, né? Mas eu lembro que ele falando, vou buscar lá os equipamentos ali e vocês vão ter que levar. E a gente lá calado, né? Na hora quando ele deu as costas, a gente correu, né? Pé na carreira, menino. Ora, eu e o tecladista. Chinelo na bunda. Eu nunca tinha corrido tanto na minha vida como esse dia. Amigo. Lhe juro. Mas foi assim uma situação onde a gente passou meses, né? Como eu falei, hoje eu tô rindo assim, mas é de você ir para as missões e ficar com medo, porque foram trotes, assim, dizendo que iam matar a gente, e a gente já passou muita coisa. Teve mais alguma situação? Mas acharam assim os instrumentos ou não? Não. É legal, né, até falando sobre isso, testemunhando, que tudo nos foi tirado, né? Mas, assim, o que nos foi dado foi por Deus, até porque, como eu também tinha comentado, né, pro Neto, em relação aos padres, né, vendo a situação que nós estávamos e vendo já desde cedo que sempre levamos a sério, né, nos ajudaram. Então, tudo aquilo que nos foi tomado, Deus nos deu em dobro. Então, posso até dizer, né, sobre essa questão, que acreditem, né, até porque quando se é de coração, Deus vê. E Deus nunca vai deixar faltar. E tem uma canção da gente exatamente que fala, nada me faltará, né? E nela a gente exatamente testemunha que realmente quando você faz por Deus e está com Deus, nada vai faltar. Amém, amém. Gil, as tuas canções, as canções do Lord Metal, tu enfoca mais o quê? São canções querigmáticas, falam do amor de Deus, falam de evangelização, como é? Isso, sendo bem claro, né? Existem vários tipos de composições, né? Mas a Lord Metal, pelo menos isso é uma ideia que temos de ser diretos na coisa, né? De não fazer arrodeios. Eu respeito os compositores, né? Mas a visão sempre foi essa, de mostrar o amor que temos por Deus e naquilo que Ele tem por nós também. Então o amor da gente é direto em falar mesmo assim, Jesus, eu te amo e te adoro e te quero, né? E espero por ti. Então, assim, a gente tem uma direção, né, realmente, assim, num fato de querer mostrar esse amor a todo instante. Até as pessoas, uma vez, né, falaram assim, cara, o nome da banda poderia ser O Amor, né? Porque vocês falam muito do amor de Deus. Legal, né? legal. Então, mas é porque são canções querigmáticas, isso, né? Falam do amor de Deus, né? Porque, na verdade, né, quando se trata dessa questão, como você está falando, são canções que quando você vai para a questão catequética, que toda canção católica fala igual o Padre Zezinho, né? O compositor católico, ele tem que ser por excelência catequista, né? Porque você está levando pessoas a algo, você tá induzindo elas a um ensinamento. E claro, tem cantores aí que fazem composições belíssimas, né, sobre a Eucaristia, sobre esse tipo de coisa, né, como o Valmir, o próprio Padre Zezinho. Mas realmente a Lord Metal, ela enfoca muito nesse primeiro amor. Porque a nossa canção, ela fala muito sobre o resgate espiritual, até pelo ensejo que a gente iniciou, que a banda foi iniciada, né? Que é resgatar, que é trazer a juventude para dentro da música católica também. Você falou, né, que tem a questão lá da vestimenta, do estilo. Então, a gente acaba chamando bastante atenção de pessoas que talvez nem sejam, né? E até também de pessoas que estão ali na igreja, mas que estão com o caminho um pouco desviado, né? Sim. Então, falar do amor de Deus... Anunciar uma vida nova, isso, né?
Dizer não ao pecado, Isso, uma vida de justamente. pecado. Inclusive, se você for olhar até as últimas composições, né? Minhas dores, né? Não posso mais viver assim, esperando o tempo passar. Depois o refrão, teu amor me libertou. Então, ele tá falando, né, que o nome da banda devia ser O Amor, mas é porque justamente a primeira coisa que você vê na catequese é o amor de Deus. É o amor de Deus. Então, é o ponto chave e de núcleo da Lord Metal. Se você for assistir um show da Lord Metal... Queremos ir assistir, viu? Chame então, a gente pra gente assistir. Já são convidados, são nossos convidados especiais. Então, se vocês forem assistir, vocês vão ver desde o início da... Porque assim, o Célio estava falando que a gente não tem um repertório fixo, mas o que ele quer dizer com isso? A gente tem, né, ideias, claro, a gente não entra ao Léo, né? A gente não chega assim lá no começo do show e diz, o que a gente vai cantar agora? Qual é a próxima aí? A gente entendeu. Não, nós temos... Me dá um dó maior. Nós temos... A gente tem um itinerário, é claro, né? Mas é porque às vezes acontece de ter essa canção... Aqui precisa ser cantado essa outra. Tem uma eu chego inspiração e na hora, né? vamos trocar aqui. Inspiração na hora. E aí, a gente estando preparado, todos os meninos são extremamente preparados. Às vezes eu acho muito massa na Lord Metal. Eles estão preparados. Quem é o maestro da banda? Eu acho que é mais o Felipe e o Juscelio, né? Ficam assim realmente E nessa vocês já estão naquele nível de olhou, já sabe o que o outro quer. É bem desse E até falando modo, sobre né? isso, né? Várias canções exatamente foram compostas dessa forma. Ele vai lá na minha casa, né? O teclado tá ali e a gente conversando, né? E quando vai ver, uma canção surge fácil, né? Então, assim, acontece muito disso, né? Dá uma raiva de conversar com o compositor, né, mano? Tem um que vem aqui e diga que é difícil, mano, pra gente se consolar. Um que vem aqui, não, eu tava aqui, tomei um café, olhei pro café, música. Eu lembro da música Novo Homem Sou, né? Eu e o Felipe tava lá na sala, exatamente, a gente tava conversando exatamente assim, nossa, né? Passando sobre fases da banda, né? Até porque não é fácil manter uma banda, né? Principalmente sendo cristã alguma. E católica, né? Até também estava comentando contigo sobre isso, né? Que não tá fácil, né? Os músicos hoje, né? E sobre essa questão, eu e o Felipe conversando sobre isso, né? Falando do antigo e do novo, exatamente assim, ele colocando lá os acordes, aí de uma hora para outra a canção veio, né? E Novo Homem Sou. É verdade. É uma das características também da Lord Metal que o Juscelio... Continua? Pode continuar. Então, uma das características também que o Juscelio fala é a respeito do que a gente vivencia, né? Então a Lord Metal ela acaba compondo algo muito verdadeiro, sabe? É muito real, tá? O Juscelio tem algumas músicas que são específicas de testemunhos que, inclusive, ele passou, certo? Sim. Tem músicas que são inspirações, né, de repente, de coisas que a banda em si viveu, e tem testemunhos também dele que é, de fato, direcionado no exemplo da música, como a música Temporal, por exemplo, ele pode até falar sobre isso. Temporal é uma canção que, inclusive, tem até um clipe, né? É uma situação que eu vivi exatamente com minha esposa, onde estávamos, né... tínhamos um sonho, né, de ser pai e mãe, no caso, né, de ter uma família, e nessa questão a gente estava realizando, né, porque minha esposa chegou e falou, você vai ser papai, e aquela coisa, né, inclusive a gente estava no Hallelujah, né, no palco principal, né, um ano antes a gente estava vencendo o último festival, 2017, quando minha esposa falou, você vai ser pai. E eu, assim, na maior alegria do mundo, né? Que eu sempre sonhei ser pai. É uma das coisas que eu sempre pedi a Deus, né? E naquela questão, a gente vivenciando isso, com alguns meses, né, infelizmente, a gente veio a perder, né, a criança, né? Inclusive eu lembro do Felipe, né? Porque dentro da nossa banda a gente tem muito dessa questão. A gente não só se preocupa com a questão musical, né? Mas também a gente se preocupa em sermos irmãos de verdade, né? Aqui, se um não estiver bem, a gente precisa fazer com que o irmão esteja bem, até porque não tem como, né? A gente só, no caso, eu tá pensando só em mim e eles não. A gente precisa entender que todos precisam estar bem. Mas voltando ao caso, né, o Felipe me ajudou na época, né? Tava precisando fazer esse exame, e aí eu tava até com a minha esposa, a gente sem condição, e ele chegou, né? Vamos ali, eu ajudo vocês. A gente foi lá e realmente foi constatado que o coração do bebê não estava mais batendo. E foi uma dor muito grande.
Eu lembro, né, Felipe, que o Felipe vai lembrar, que nesse dia, quando fizemos o exame, era o dia de oração da banda, que é às quintas-feiras. E eu tava com o ânimo mesmo assim pra baixo, né? Por mais que cristão, mas humano, né? Tava muito mesmo com o coração pra baixo. E eu lembro que eu chorei bastante nessa noite, na oração. E no dia seguinte, Deus mandava exatamente a canção temporal, né? Porque eu vivia aquele temporal, né? E através daquilo Deus foi começando a mostrar uma história. Até porque eu sempre vi a música, né, como se fosse um filme, um roteiro, né? E Deus mandou. E um ano depois, né, graças a Deus, Deus pôde, né, nos mandou minha filha, que eu já falei, a Maria Lívia, né? Presente aí, a Maria Lívia. Isso, no dia do meu aniversário, né? No dia 21/9, né, às 21h09 da noite, a minha filha nasceu. Então, assim, era um temporal que a gente viveu, mas depois, né, veio, né, o grande sol, que é exatamente o novo na nossa vida, né, através da minha filha. Então, é um temporal que a gente viveu, mas Deus logo depois, né, trouxe a alegria. Cara, vocês estão dando aqui pra gente um testemunho de amor à evangelização, amor a Deus e também de vida fraterna, né? É um que ajuda o outro. Vocês são uma família, né, cara? A banda é uma família. Isso é fato, eu posso dizer, até porque, tipo, não tem como viver 18 anos, né, com várias pessoas e não ter esse verdadeiro encaminhamento em relação à humanidade de cada um de nós. A gente precisa ter essa preocupação. Já vivemos fases onde pessoas não queriam ter esse tipo de entendimento, de vivência. Eu quero só música. E ali a gente já sabia que não ia durar muito tempo essas pessoas. Né? É quase um joio e o trigo se separando, né? Então, naturalmente vai acontecendo. A banda desde o início sempre teve o foco de querer levar Deus, né, e querer, né, grandes, né, viagens em relação a... Não só viagens em relação a cidades, etc. Mas viagens mesmo assim, de querer estar em grandes, né, momentos da vida de cada um da gente, naquilo que a gente tem esse propósito, que é o amor de Deus através da banda, mas tendo essa preocupação de, poxa, Matheus, como é que tu tá? Tá mal? Ou então quando a gente tá brigado, porque é natural, até porque, né? Porque quem tem um dom sente a necessidade de... Quem tem um dom da palavra, quem tem aquele dom de querer, de evangelização, né, quer anunciar. É quase que como um vício, né? Falar de Jesus... Pra mim, eu posso dizer particularmente, pra falar de Jesus, pra mim é um vício, né? Minha namorada vive reclamando, né? Porque eu saio no meu carro, eu sempre tô pesquisando coisas da igreja, né? Mas não é assim, porque eu preciso falar alguma coisa lá no show da Lorde. Não, é porque realmente eu sou viciado nisso. E é assim mesmo. Né? Pra vocês saberem, né? Assim, eu tenho 42 anos, o Felipe tem 40, né? O Matheus, por ser o mais jovem, hoje é o cara que mais nos ensina. Entende? E é exatamente o que a gente sempre fala na hora da missão, né, do show, é que dizem que os jovens não têm poder de mudar nada porque tem a loucura, né? Eu sempre tive isso e sempre fui criticado, né, por querer fazer o melhor e buscar sempre, né, o melhor no futuro. E o Matheus hoje é exatamente isso, é o presente que mostra que a juventude tem poder sim, né? Basta só dar a liberdade, dar a oportunidade para que isso aconteça, porque tem essa mania de dizer que não, são loucos, não tem maturidade ainda para isso. Tudo bem que precisa ser ensinado, mas tá aí o cara, né, a gente abriu, né, para esse novo e esse novo vem acontecendo pra gente. Eu acho que assim, o que me fez realmente entrar, porque assim, quando eu entrei já existia uma caminhada, né? Então já existia um modus operandi, né, de trabalho e tudo. Mas assim, o que realmente me fez acender uma chama de ficar na Lorde Metal foi a busca primordial pela evangelização. Isso existe uma cobrança dentro da casa, né? De que adianta, né? Eu vim até conversando com vocês na quinta-feira. Sim. De que adianta? Olha, é bonito, né? Evangelização, você faz o show, fala de Deus, o amor de Deus, essa mensagem. Mas se você não buscar a santidade, adianta de quê? De nada. Você vai acabar.
Tudo, não adianta nada que você faça, né? Usar os seus dons e fazer um trabalho belíssimo sem a busca pela santidade não adianta. Então, como a gente está falando, não só das orações, mas também a gente até que existe uma cobrança entre nós, né? De fazer com que, se um membro está se desalinhando, lembrando, a gente não está igual uma comunidade ou então criando um sistema para poder... Não, a gente está... É só um cuidado, entendeu? Sim, então, tipo, isso. É. De querer que o outro comungue, de querer que o outro vá à missa, né? Porque já tem músicos que já entram na Lord Metal que não tinham o costume nem de ir para a missa. Sim. Mas existe essa necessidade. Como você vai conseguir testemunhar se você não vive isso? Né? E uma outra coisa também que é muito importante, né, é ser sinceros, né? Não é porque estamos aqui falando de Deus que não há as dificuldades entre nós. Tem as dificuldades sim, né? Como até a gente viveu nesses últimos dias, né? Naquilo que a gente até conversava, porque a convivência é algo que, querendo ou não, destrói se você não tiver cuidado, né? Porque a gente está ali a todo instante querendo fazer o melhor e, querendo ou não, cada um tem sua forma de enxergar, sua forma de ver as coisas. E nessa questão tem sim as divergências, né? E isso é muito importante ser falado, porque as pessoas criam, né, essa questão como se fosse um castelo de felicidade só. Mas temos que entender que somos humanos, né? Não é uma desculpa de forma nenhuma. Mas, querendo ou não, a humanidade, né, tem essas dificuldades de, querendo ou não, ter o entendimento logo ali a priori. Mas com o tempo vai fazendo com que a coisa possa melhorar. E nessa questão, até chegar lá, nesse tempo certo, tem essas dificuldades. Então essas divergências são importantíssimas. Eu mesmo, como sou chamado de louco, né, eu gosto de passar por isso exatamente porque dá maturidade pra gente. Cada vez mais, quando a gente vive a dificuldade, quando passa-se por ela, mais forte ficamos. E eu tenho total certeza de que quanto mais nós convivemos e vivemos essas dificuldades, mais íntimos ficamos e mais, né, temos o entendimento que precisamos alinhar situações. Ou faz com que aconteça e entendemos que aqui dali precisamos fazer por Deus, porque de nada adianta a gente estar aqui brigado e amanhã a gente vai servir e ali tá se fazendo, tá tudo bem, e Deus sabe. A gente pode enganar as pessoas, eu posso enganar vocês. Mas a Deus de forma nenhuma. Né? Isso faz parte também do ser igreja, né? De viver em comunhão. Sim. Porque ser igreja está com pessoas que vão divergir milhares de vezes. A gente cansa de divergir de opiniões, de ideias. E assim, eu vou falar essa expressão, né? É uma briga, né? Às vezes, né? Só que é uma briga que tem um sentido, né? Buscar o melhor e sempre tá querendo evoluir. Cara, né? e música é um negócio que desgasta. Ensaio é um demais, negócio, meu amigo, cara. Você perde muita energia. A gente termina um ensaio acabado, mano. Eles aqui só faltam me matar depois, né? Porque tu é o mais exigente, né? Porque, inclusive, me chamam de ditador, né? Porque, assim, existem regras para que a coisa desse aconteça, né? Eu tenho que concordar com ele. É porque ele tem, assim, o Célio, eu acho isso, assim, engraçado dele. Porque ele é louco por isso, sabe? Assim, acho que de todos os músicos e né, eu que sou cantor, de todos eles, eu acho que, assim, ele é o cara mais viciado em música, entendeu? Eu chego na casa dele, se eu chegar na casa dele 5 horas da tarde, ele tá tocando guitarra lá. Se chega às 5 horas da manhã, eu tô lá tocando também. Eu ligo pra ele, aí tá lá um metrônomo, teco, falando comigo lá e tocando guitarra. Então, assim, foco, né? Às vezes ele fala, né, que as pessoas chamam ele de louco, é porque realmente às vezes parece, né? Assim, às vezes a gente tá no estúdio, né? Já são quase quase 11 horas, né, no estúdio, a gente começa a ensaiar às 8, e aí às vezes tá dando 11 horas da noite, a gente tá morrendo lá, ele tá faltando mais essa aqui agora, vamos pegar essa música aqui agora, né? Pode não. Isso é cotidiano, cada um trabalha, né, então cada um estuda, né, e acaba, além disso, ainda vai 8 horas e tal pra ensaiar, esse momento cansativo, né? Eu sou de Ministério de Música também, eu sei como é.
Você, cara, sempre pro estúdio, né? E dá trabalho, levar Sim, instrumento, montar equipamento, tudo, montar, afinar, e vamos começar, e vai, passa de novo, e volta, e vem. Tá louco, cara. E já teve, né, situações, quer dizer, já teve, não, tem sempre essas situações que, vamos supor, a gente tem um ensaio marcado às terças, mas sempre a gente precisa de mais para melhorar. Então, aqui e lá, quando vai ver, o cara diz assim, cara, tem um horário aqui de 12h às 2h. Aí eu tenho que chegar pra galera e falar, ó, o louco vai... Beleza, anota aí. Só mandar notícia no grupo, assim, ó. Pessoal, galera, 12h às 2h ensaio. Aí tem que a galera ensaiar e sair de lá alegre, porque é nosso dever, cara. Eu sei que é cansativo, né, humanamente, mas quando a gente chega, como a gente foi fazer esse show internacional aqui em Fortaleza, onde o Matheus comentou, né, abrimos o show do Nárnia, pessoas que não são do segmento chegar e falar assim, caramba, cara, dentro da nossa casa, Fortaleza, né, no Ceará, né, não sabia que tinha uma banda que tem essa qualidade. Então, isso é um pagamento, tá entendendo? Tipo, de ouvir caras que não são cristãos chegar e falar assim, nossa, os caras metaleiros mesmo, né, que você falou, cabeça fechada mesmo, assim, dizer assim, caramba, cara, banda da igreja, os caras tocam nesse nível. Aí onde é que você vê, né? O louco ali com a loucura, mas tem um propósito, tem um né? propósito. Buscar sempre o melhor. Gil, quantas músicas, quantas canções já? A banda, no caso, já tem 2 CDs gravados, né? Estamos preparando o 3º álbum. EP, né? Que hoje não existe. Isso. Galera mais nova não sabe nem o que é CD. É verdade. É verdade. Ei, tio! É isso aí. A gente tá preparando aí uma bancada de EPs, né? Assim, É porque assim, ó, a gente tem uma base, né, em relação... Porque o Matheus é o produtor da banda, em relação, assim, à questão, né, de produzir, né, as músicas, em relação à mixagem, né, masterização, né, lance de clipes. Mas aí a gente está fazendo um repertório em relação para fazer uma gravação do álbum. Aí quando vai ver, Deus está mandando sempre mais, graças a Deus, né? Então a gente sempre fica naquela questão, nossa, essa música aqui, como agora. Estamos com o 3º álbum para lançar, mas tem um 4º, um 5º aí já. Legal. Músicas já tá na agulha. Aí vocês registram tudo direitinho, ECAD, tudo. Sim. Massa. Graças Muito bom. a Deus tem isso. Cara, Pedro, demais, né, bicho? Foi show. Foi show, viu? Foi doido. Poxa, valeu. Obrigado a você que mandou mensagem pra gente trazer o Lord Metal. Cara, e a gente quer falar aqui dos nossos parceiros, né? Grande Rodrigo Costa, aqui da Imobiliária Moto da Costa. Se você quer alugar, vender, se você quer adquirir o seu imóvel, aqui é o seu lugar, tá bom? Então entra aqui, ó. QR Code vai aparecer aqui e você vai ter todas as soluções e principalmente para você que quer investir em negócios imobiliários. Então, vem para Mota da Costa que você vai ter todo o suporte. E Belgo Cercas, né, aquele nosso amigo Gleuton, que é um especialista em cercas. Galera, se precisar de cerca, viu? Pra cercar o louco aí, algumas vezes aí, deixa ele trancado lá. Bom. Cerca o Gil aí de vez em quando. Agora pra cercar esse homem aí, meu amigo. Complicado, hein? Então haja cerca, viu? Haja cerca. Galera, entra aqui, ó, Belgo Cercas. Você também vai ter todas as informações para você ter acesso ao que há de melhor no universo de cercas. E por fim, o nosso amigo Eduardo Gonçalves, que nos apoia com a sua empresa Deca Seguros, ofertando toda a gama de seguros para proteger o seu patrimônio e também a sua família, que é o seu bem mais precioso. Então, entra aqui e você será muito bem atendido e você vai ser levado àquele produto que vai atender a sua necessidade para segurar os seus bens e a sua família, tá bom? Então a gente agradece demais esses nossos amigos que apoiam o nosso projeto do Atos, não é isso, Pedro? Exatamente. E se você ainda não viu quanto um bom seguro é importante de vida, volte mais um pouco esse episódio e aí você vai aprender com o nosso amigo Gil que ele não teria ficado tão preocupado. Você não precisa assim. correr. Era pra ter aproveitado o fim da história e fazer mais cara. Era isso aí. Gente, valeu, obrigado, viu? Obrigado mesmo. Pessoal, vale demais o seu like, viu? Aperta esse botão aí do compartilhar, manda pra todo mundo seus grupos de WhatsApp, que essa galera aqui maravilhosa, né? Surpreendeu positivamente aqui no Atos. E também se inscreve no canal, né, Pedro? Exatamente. Em breve a gente vai filmar aqui a nossa experiência em um show de metal católico.
O Neto vai botar a cabeleira dele pra jogo. Convidadíssimo. São nossos convidados especiais. Show, vamos lá sim. Deixa eu botar uma peruca no Neto pra ele ir pro show. Gil, Matheus, Felipe, obrigado, viu? Obrigado, prazer grande conhecer vocês, muito bom. Muito obrigado pela mensagem que vocês trouxeram para nós. Foi muito edificante também para quem está seguindo a gente. Bem. Valeu? Valeu. Obrigado a oportunidade. Mensagem, querem deixar uma mensagem final? O arroba, qual é? Lord Metal. Ah, não pode esquecer o arroba, né? Arroba Lord Metal Rock. Lord, o D minúsculo. Ou, Tudo minúsculo. Aliás, minúsculo não, é mudo. Lord Metal Rock. Né? Tem um rock no final, né? Isso, tem um rock no final, né? Então por lá você consegue ver. Inclusive até temos pregações, partes, né, do show também, nos nossos reels. Tem também. canal no YouTube também? Tem. Só colocar lá a banda Lord Metal. Pronto. Tem os clipes da Lord Metal, né? Desde os primeiros lançados até os mais novos. Então, partes de shows também da Lord Metal. Então, quem quer conhecer também um pouco aí mais da história da Lord Metal e do trabalho, só ir lá no YouTube Banda Lord Metal. Show de bola. Atos estará sempre de portas abertas para vocês, viu, galera? Felipe, quer falar alguma coisa ainda? Eu queria lembrar de mandar um abraço para todos os nossos irmãos, né, nossos membros aqui, né, e tal. Vamos lembrar aqui, né, Juscelio, e tal. Os que não puderam vir, né? Isso, é o Pantera, o Batera, né, o Robson, o outro guitarrista, o Esterley, que é o Leão, nosso baixista, também o nosso técnico de iluminação, Valdemir, né? E os demais da produção, né, que participam, até porque a gente tem uma produção, né? A gente tem uma preocupação não só na parte musical, mas também na parte de iluminação, sim, na parte dos holds, então tudo tem, né, uma questão, né, de produção onde é muito importante, onde a gente está ali na frente, né, no palco, no altar pra gente, mas aqueles que estão também ali trabalhando por trás, que não estão sendo, né, e vem, as pessoas vendo, São os bastidores, né? mas que são muito importantes pra gente também. Sem dúvida alguma. Show. Valeu, meus amigos. Até o próximo episódio do Atos Podcast. Valeu.